Boa tarde, acadêmicos. Aqui é o professor Antônio, professor particular e administrador dos grupos de Gestão, Administração e Logística. E no vídeo de hoje eu vou estar auxiliando vocês no desenvolvimento da atividade 1, de Imersão Profissional, Processos de Recursos Humanos. Então, abrindo aqui a atividade 1, ele nos coloca aqui uma pequena contextualização falando sobre direção e formato de entrevista de seleção. Na sequência, ele coloca aqui uma situação hipotética de um diálogo, de uma entrevista de uma empresa de ação que está conduzindo um processo seletivo para vagas de analista. Então aqui ele coloca todo o diálogo da entrevista e ao final ele nos pede o seguinte: com base no diálogo apresentado, identifique a direção da entrevista, o formato da entrevista e justifique sua resposta apresentando os elementos do diálogo que sustentam essa análise. Então são duas coisas que ele pede, a direção da entrevista e o formato, e também justificar a sua resposta apresentando os elementos do diálogo que sustentam essa análise. Então, para a gente poder estar respondendo essa atividade, é bastante interessante, é importante que você baixe o e-book, o livro dessa disciplina, que você encontra aqui na página da disciplina, que seria esse primeiro e-book aqui, que seria de imersão profissional. Quando você clica ali em acessar, para baixar o livro, ele vai abrir aqui para você, e é esse livro aqui, tá? Vou mostrar para vocês. Ele vai te dar o maior norte e sustentabilidade para a sua resposta. Então, o que ele está nos pedindo basicamente aqui é qual que é o direcionamento dessa entrevista, qual que é o formato dessa entrevista. E você encontra isso ali na página 10 desse livro. Então aqui na página 10 e 9, ele tem um tópico que fala sobre direções e formato, que é justamente o que pede ali na questão. A direção, a direção e o formato. Então chegando aqui no tópico, onde ele coloca a entrevista quanto a direção e formato. A gente já identifica aqui que quanto à direção, nós temos dois tipos, Temos a entrevista diretiva e não diretiva. E o formato, nós temos a entrevista estruturada, semi-estruturada e não estruturada. E aqui ele coloca o que é cada uma delas, o que é uma entrevista diretiva, uma entrevista não diretiva, e também o formato, que seria semi-estruturada ou estruturada. Depois de você ler, então, aqui esses tópicos, você já vai estar bastante munido para poder estar identificando e respondendo aqui qual que é o formato e qual que é a direção. Então, eu vou demonstrar aqui para vocês como que ficou a resposta. Quando você for responder, evidentemente que você vai jogar a resposta aqui nessa caixa abaixo, mas eu joguei a resposta aqui em arquivo Word só para ficar mais fácil aqui no vídeo da compreensão. Então, após a leitura, nós identificamos ali que no enunciado da atividade 1, essa entrevista ela teve direção diretiva. Então, a direção dela é caracterizada como diretiva. E a justificativa para isso que eu coloquei aqui foi assim, que a entrevista possui direção diretiva, pois o entrevistador conduz toda a conversa, define os assuntos que são abordados e faz perguntas específicas para obter informações desejadas, que é justamente o que está aqui no livro e é justamente o que a gente identifica desse diálogo, Aí na sequência eu coloquei esse grifo aqui, que é a continuidade da resposta, mas eu vou deixar para vocês estarem colocando mais argumentação aqui que justifique o porquê dessa direção diretiva, mas aqui eu já estou colocando para vocês que a resposta é que ela é diretiva, tá? Então daí você só coloca ali no teu estilo depois da continuidade da resposta. Abaixo aqui também eu coloquei uma citação desse autor, que é o Knapik, que abrindo aqui o livro da disciplina, lá onde ele fala sobre a diretiva, então, entrevista diretiva, perceba que tem esse autor aqui que faz uma citação, tem uma citação dele, uma fala dele, uma ideia dele sobre o que seria a definição de entrevista diretiva. Então, para enriquecer mais essa minha resposta, eu coloquei essa citação dele aqui também. Então, deixo uma dica para vocês aí. Agora vamos falar sobre o formato, porque ele pede além, que na questão do enunciado, além da direção, ele quer que a gente apresente o formato dessa entrevista e também justifique. Então, após a leitura do livro, eu identifiquei que esse formato da entrevista ela é semi-estruturada, tá? Então, daí abaixo a gente coloca aqui a justificativa. A entrevista é semi-estruturada, pois o entrevistador segue um roteiro previamente elaborado, mas demonstra flexibilidade para explorar informações.
Aí eu coloquei mais algumas coisas aqui, que eu vou deixar para vocês colocar. E abaixo, mais uma vez, eu fiz uma citação aqui indireta do autor Chiavenato. Então, olhando aqui no livro, né, lá na parte do formato dela, você vai ver que tem aqui a fala do Chiavenato aqui junto com os outros autores, tá? Então ficou assim, né, a resposta mais a citação, e seria isso. Essa é a atividade 1. Então aí você faz a copia aqui do arquivo e joga aqui na caixa de mensagem, ou se quiser responder direto. Mas o direcionamento para responder ela é isso, tá? Você pode estar utilizando como base aqui o que eu coloquei, tá? E aproveito agora também, caso você não esteja sem tempo para estar fazendo essa atividade 1, você pode estar entrando em contato comigo aí no seu contato ou na descrição ali, só clicar que eu posso estar fornecendo para você esse material pronto já com essas respostas, sem essa parte grifada aqui, para você só postar lá no portal. Eu tenho ajudado em muitos alunos que com a corrida do dia a dia, né, fica mais complicado sem tempo para estar fazendo essa parte burocrática das atividades e dos mapas. Eu também fiz um vídeo explicativo do mapa dessa disciplina, ele está aqui no canal, tá? Que também auxilia muito vocês a fazer esse mapa. Então curta, comenta e que vocês vão estar me ajudando para estar me impulsionando para fazer mais, ajudando vocês em mais atividades das próximas disciplinas. Então qualquer necessidade, qualquer necessidade você pode estar me chamando no WhatsApp que eu posso estar ajudando aí, enviando para vocês o material resolutivo.